Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje eu vou dar continuidade com vocês do livro Mentes Depressivas da doutora Ana Beatriz Barbosa, na nossa sexta aula dessa série de estudos da mente sobre esse livro. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, que eu quase já estava esquecendo. Então, vamos lá. E como eu estava falando, esse livro faz parte do estudo da mente, da série de estudos da mente. A gente já abordou alguns outros livros dessa psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa Silva, e a gente está tratando o livro Mentes Depressivas, e nessa sexta aula sobre esse livro, a gente vai tratar do tema depressão feminina. E ele começa falando um pouquinho para a gente, tá, pessoal, sobre o fato da depressão costumar acometer mais mulheres do que homens, e muito disso a gente vai ver ao longo da aula de hoje, das características da apresentação desse transtorno na versão feminina, evidenciarem características que são específicas das mulheres. Então, nesse capítulo, a gente vai ver algumas das características femininas que muitas vezes favorecem o aparecimento do transtorno depressivo. Então, falando um pouquinho das características da depressão feminina, a gente destaca alguns pontos aqui, tá? A depressão ela é manifestada mais cedo, em torno de 25 a 45 anos. Além disso, ela muitas vezes se manifesta com alteração de apetite, e assim, esse apetite, no geral, aumentado e muito ligado às coisas que geram aquela sensação de prazer imediato, doces, carboidratos, e isso é muito ruim porque gera um ciclo vicioso. Por quê? Essa depressão muitas vezes gera esse apetite aumentado, vinculado a esses itens que ativam a parte de recompensa do prazer do nosso cérebro, só que são itens muito calóricos e que tendem a causar o ganho de peso. E com esse ganho de peso, no geral, há um aumento da baixa estima. Então, essa baixa estima cresce e isso acaba retroalimentando aquela sensação da depressão, aquela sensação de insuficiência, de tristeza que vem em conjunto com esse transtorno. Além disso, nas mulheres, muitas vezes a depressão ela vem com comorbidades, como transtornos de ansiedade, os próprios transtornos alimentares que eu acabei de citar. Quando com os homens, as comorbidades mais comuns são aquelas relacionadas aos vícios, seja em álcool, seja em drogas, ou seja em algum outro tipo de compulsão, como por jogos, sexo, compras, em geral, coisas mais vinculadas à compulsão e as mulheres mais relacionadas a transtornos de ansiedade e alimentares. E aí, a primeira grande diferença que ajuda a explicar um pouquinho sobre esse metabolismo, sobre esse funcionamento, esse processamento do organismo feminino, que acaba favorecendo ali a instalação da depressão, é a questão da complexidade hormonal feminina. Porque, assim, né, aqui fala da herança genética, mas a herança genética acaba aparecendo nos dois gêneros, o feminino e o masculino, mas a questão da produção e modulação hormonal feminina ela é bem específica. Por quê? Porque os hormônios femininos, como o estrogênio, a progesterona, eles têm uma forte relação com o humor. E o tempo inteiro, e aí eu estou falando ao longo de toda a vida feminina mesmo, esses hormônios, eles têm fases muito específicas dentro do corpo. Então, é só a gente pensar no ciclo menstrual, que você tem características muito específicas na fase da ovulação, na fase da menstruação, nos períodos prévios a esses dois ciclos. Então, isso daí ele é regulado pelos níveis desses e outros hormônios. Então, nosso corpo passa por isso dia após dia, mês após mês. Além disso, a gente tem períodos da nossa vida, claro que isso aí não vai acontecer para todo mundo, mas as mulheres engravidam, então elas enfrentam todas as alterações que existem no corpo, inclusive da parte hormonal no período da gravidez e do pós-parto. Ainda tem o fato da menopausa, que é um período que todos esses hormônios adquirem uma outra característica, porque a gente para com essa questão da ovulação, desse ciclo menstrual, então você tem uma baixa, um novo patamar desses hormônios, muitas vezes tem que fazer reposição hormonal, enfim,
todos esses ciclos, eles são ao longo de toda a nossa vida, seja com uma periodicidade mensal, como o ciclo menstrual, seja uma periodicidade que vai variar de mulher para mulher, no caso da gravidez, né, de quem vai engravidar, quantas vezes vai engravidar, mas que vai passar por esse ciclo da gravidez e do pós-parto, e a menopausa que também vai atingir todas nós em algum momento. Então, tudo isso influencia no nosso humor, influencia na nossa saúde e pode sim aumentar o risco de depressão. Então, essa complexidade hormonal, ela é uma característica bem do gênero feminino. Então, é uma grande diferença que aumenta a incidência da depressão nas mulheres. Uma outra coisa que diferencia, tá, gente? E aí eu sempre reforço que cada vida é uma vida, cada caso é um caso, não dá para a gente fazer generalizações. Mas quando a gente está tratando de um tema tão amplo, a gente precisa pegar por amostra os casos mais frequentes. E fato é que na nossa sociedade hoje, isso daí vem melhorando, isso daí com o tempo Deus queira que melhore ainda muito mais, mas fato é que as mulheres, muitas vezes, elas exercem uma jornada tripla, como a doutora Ana Beatriz coloca. O que que seria essa jornada tripla? A mulher foi ganhando espaço no mercado de trabalho, graças a Deus por isso, eu fico muito feliz, inclusive, mas as mulheres foram ganhando um papel no mercado de trabalho, de também ter a sua independência, de ter a sua autonomia, de ter a sua renda, e foram ocupando esses espaços no mercado de trabalho. Mas não necessariamente essa participação das mulheres no mercado de trabalho veio acompanhada de uma divisão de tarefas igualitária. Então, em muitos casos, não estou dizendo todos, mas em muitos casos, muitas vezes os afazeres domésticos, seja de coisas da casa, de cuidar da casa, de fazer comida, de limpar, de lavar roupa, cozinhar, muitas vezes isso é principalmente é, regido, conduzido pelo sexo feminino, assim como o cuidado e a criação dos filhos, esse dia a dia, seja nos cuidados básicos, na alimentação, na limpeza também nesse dia a dia constante com a criança, muitas vezes isso também tem uma participação mais ativa da mulher. Então, você tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, junto com um patamar de afazeres domésticos e afazeres de cuidados ali com filhos, enfim, dentro da rotina doméstica muito ampliada para o sexo feminino, e você ainda tem um terceiro fator, um terceiro pilar, que é a questão da exigência da sociedade, que a gente sabe que existe sim, com essa questão da beleza, do cuidado, da estética, de muitas vezes a mulher ser cobrada por estar sempre ali no seu melhor, seja o seu melhor em termos de peso, em termos dos mais variados cuidados estéticos que existam, cabelo, unhas, depilação, peso, ginástica, é uma cobrança muito grande para as mulheres. Então é como se essa mulher ela fosse extremamente cobrada de todos os lados para ser perfeita. E isso gera uma culpa e uma autocobrança muito grandes, que também afetam a saúde mental. E em tudo que afeta a saúde mental também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento, sim, de um transtorno, inclusive o transtorno depressivo. Então, essa autocobrança e essa cobrança também externa da sociedade para que a mulher seja quase a Mulher Maravilha e faça tudo perfeito e ainda tenha um sorriso no rosto, ela acaba sendo um fator de muita sobrecarga mental, potencializando o desenvolvimento do transtorno depressivo. Além disso, tá, gente? Eu vou trazer algumas coisas que a gente citou, mas que a gente vai ver em mais detalhe agora. Lembra quando eu falei do ciclo menstrual? Que a gente tem várias fases ao longo do mês, que vão desde ali do início da preparação até a ovulação, até a fase pré-menstrual e até a menstruação de fato? Existe um transtorno chamado transtorno disfórico pré-menstrual. Aí vai surgir a pergunta que a gente vai tentar esclarecer daqui a pouquinho. Ah, mas isso daí não é a TPM, a tensão pré-menstrual? Não. A tensão pré-menstrual tem algumas características, mas o transtorno disfórico pré-menstrual tem mais características e mesmo aquelas que são em comum tendem a ser mais intensas. Então, no transtorno disfórico pré-menstrual, você tem um humor mais depressivo, você tem muita culpa, desesperança, baixa estima, você fica extremamente cansada, você tem
um efeito no apetite, que nesse caso muitas vezes está relacionado à redução. Você chora muito, você tem uma alteração de sono, seja dormindo em excesso ou dormindo muito pouco. Você também tem todos os sintomas típicos da TPM, é o que eu falei. Você não deixa de ter o sintoma típico da TPM, mas tudo você tem mais intensidade, você tem outros sintomas. Você tem perda de interesse ou prazer por atividades que normalmente você gostaria. Você tem muita irritabilidade, essa sensação de estar à flor da pele, além de estar pouco concentrada. Então, quando a gente está falando disso, o que que diferencia e por que que um está relacionado a uma questão que pode potencializar ou permitir a instauração ali da depressão, e o outro é uma característica que basicamente em diferentes intensidades todas as mulheres passam. Na tensão pré-menstrual, você tem cólica, você tem inchaço, você tem dor de cabeça, tem dor na mama, você come doce, você tem acne, você chora mais, você tem insônia, você tem ansiedade. Mariane, todas as mulheres passam por isso exatamente igual? Não. Por exemplo, eu tenho cólica, eu me sinto inchada, raramente eu tenho dor de cabeça, tenho dor na mama. Comer doce, eu gosto de chocolate, eu continuo gostando de chocolate nessa época, mas não acho que eu goste mais, mas eu não gosto de outros doces, então, para mim, não sinto alteração, eu quero comer chocolate como eu quero todos os dias, não acho que eu quero especialmente na TPM. Não tenho acne, não choro mais fácil, não tenho insônia, não tenho ansiedade. Então, para mim, cólica, inchaço, dor na mama. Para outras mulheres vão ser outros sintomas, mas cada um tem características que pairam sobre esses itens. Já no transtorno disfórico pré-menstrual, você tem todos esses sintomas da TPM, também pode variar de mulher para mulher, nem todo mundo vai ter tudo, mas você, além deles, você tem toda essa outra parte que eu até citei antes, da depressão, da irritação, do descontrole, do desânimo. Tudo isso vem numa intensidade diferente. Então, o transtorno, a TPM, claro que cada nível tem que ser avaliado, mas a TPM por si só, no geral, não enseja uma necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, mas o transtorno disfórico pré-menstrual, sim, tem acompanhamento e precisa ser acompanhado, porque ninguém precisa passar por isso todos os meses, gente. Todos os meses é muita coisa, é constante. Então, tem que procurar ajuda, porque tem que tratar. Não, a gente não precisa viver nesse sofrimento. E isso daí eu falo sempre, e é verdade. A gente pode buscar ajuda e deve buscar ajuda. Uma outra característica que só o sexo feminino passa, a questão da gravidez. E na gravidez também existe gravidez onde a mulher desenvolve a depressão. E isso é mais comum em que grupo, né? Em grupos que já têm ali um indicativo de maior predisposição, seja por uma história pregressa de você já ter tido ou ter um transtorno depressivo, seja porque você tem esse transtorno disfórico pré-menstrual que a gente acabou de falar. Seja porque você está passando por uma gravidez complicada, seja porque ela não foi desejada, não era aquilo que você queria naquele momento, ou com aquela pessoa, ou porque ela não foi planejada, ou até você queria engravidar, você queria com aquela pessoa, mas não naquele momento, então não houve um planejamento. Seja porque você se sente sozinha, você não tem apoio da família, não tem apoio social, se sente de repente em risco em termos de trabalho, de fonte de renda, ou seja pela questão do relacionamento, porque às vezes aquela pessoa que você vivencia uma relação conflituosa, muitas vezes até abusiva, e isso tudo interfere ali na sua segurança em um momento natural de já muita fragilidade, de muitas questões hormonais. Então, muitas vezes esses fatores potencializam o desenvolvimento de uma depressão durante a gravidez. Mas além da depressão durante a gravidez, existe também a depressão pós-parto. Mas primeiro eu queria diferenciar, eu acho que essa foto ficou claro os dois lados, tá, gente? Mas antes eu queria falar, antes da depressão pós-parto, eu queria falar do baby blues. Eu não conhecia esse termo, tá, gente? Talvez porque eu não tenha filhos, mas eu fui pesquisar e antes da gente falar dos sintomas, eu trouxe esse significado. A expressão em inglês baby blues é usada especificamente para descrever alguns sintomas como tristeza, ansiedade e irritabilidade, que cerca de 50% das mulheres apresentam num período compreendido entre 1 e 2 semanas após o nascimento do seu bebê. Então, gente, o baby blues, a grande mensagem aqui é que o baby blues não é a depressão pós-parto.
É um momento ali, principalmente, porque ninguém nasce sabendo ser mãe, né, gente? Vamos combinar que você, às vezes, você vai aprender. Você pode fazer curso, você pode estudar, você pode ler livro. E tudo isso ajuda, mas na hora que o neném nasce, também é na hora que nasce uma mãe, na hora que nasce um filho e na hora que nasce uma mãe. Então você também está passando por muitos medos ali. Então você fica ali totalmente fragilizado, você fica com medo de fazer alguma coisa errada, você fica ansioso para saber se você vai saber conduzir aquilo, você fica mais irritável, porque são muitas demandas no período que muitas vezes está se recuperando de uma cirurgia, que você também está se adaptando. Então, isso é muito comum, essa fase de baby blues, mas que ele tem uma curta duração. Então, assim, é um período que você tem uma preocupação excessiva com a saúde do bebê, porque realmente é mais comum, inclusive, na primeira gravidez, mas pode acontecer em todas as gravidezes, enfim. Mas você tem uma ansiedade, um nervosismo, uma dificuldade de se concentrar, um cansaço, até porque mudou totalmente a sua rotina de sono. Às vezes uma dificuldade para dormir, muitas vezes vinculada a essa preocupação excessiva. Às vezes você está mais fragilizado emocionalmente, você chora sem motivo. Então você tem todas essas características emocionais, mas elas têm uma duração curta. Conforme você vai se adaptando àquela nova rotina, vai aprendendo aquela nova rotina, isso tende a passar. Só que muitas vezes isso não passa. E aí sim a gente tem configurado a questão da depressão pós-parto. Porque nele você tem aí uma tristeza que já é mais constante, um sentimento de culpa extremo, uma autoestima extremamente baixa, desânimo, cansaço. Muito importante, pouco ou nenhum interesse pelo bebê, uma sensação de incapacidade de cuidar de você mesmo e até do filho, medo de ficar sozinha, inclusive ficar sozinha com o bebê, porque você acha que você não vai dar conta daquilo, uma falta de apetite, uma falta de prazer, e às vezes até uma, como fala, pouco ou nenhum interesse pelo bebê, dependendo do nível, até uma rejeição pelo bebê. Então, dependendo do nível, pode chegar a casos graves, literalmente, da mãe contra si mesma e contra o próprio neném. Então, a depressão pós-parto é uma doença muito séria e que, mais uma vez, precisa de tratamento. E a boa notícia é: existe tratamento. Então, gente, busquem ajuda. Eu aqui de novo falando a mesma coisa. Busquem ajuda. E aqui, uma outra característica que também é do sexo feminino, a questão da menopausa. Também falei lá no ciclo hormonal dessa fase. A menopausa, na verdade, antes de falar da menopausa, existem dois períodos, né? Quando você está ali no fim da menstruação e tal, bem na reta final de você parar a menstruação, você tem um período que se chama perimenopausa. E depois que você efetivamente para, você tem o período chamado de menopausa. E normalmente isso tudo dura cerca de 1 ano e meio aí após o seu término. Então, os sintomas da menopausa chegam a durar cerca de 1 ano e meio depois que você parou de menstruar. E muitas vezes a menopausa, ela coexiste com a depressão. Porque se na depressão você tem uma depressão irritada, um humor irritadiço, a anedonia é a questão de perder interesse por atividades que antes você considerava prazerosas. Você tem aquele pensamento de morte, de insuficiência, de se sentir inútil. Se na depressão você tem isso, a menopausa tem aquelas características físicas também. De você se sentir quente, de você ter secura na região vaginal. Mas você tem vários sintomas em comum, como a questão do impacto da sua energia, a queda da energia, ausência de concentração, alteração no padrão de sono, alteração no peso, muitas vezes redução da libido. Essas coisas, na menopausa, elas tendem muitas vezes a existir conjuntamente. Não é que todo mundo que entrou na menopausa vai ter depressão, porque se eu falei que todas as mulheres entram na menopausa em algum momento, se todas tivessem depressão, a gente teria 100% das mulheres tendo depressão, e não é isso que ocorre, graças a Deus. Mas assim, muitas vezes o período da menopausa é um período onde a depressão se instala mais facilmente e que é um fator ainda maior de risco para o gênero feminino, tá? E aí, gente, eu entro nessa parte que é o nosso slide final da aula de hoje para dizer o seguinte para vocês. Existem três grandes fases de risco de depressão em mulheres. Adolescência. Ah, Mariane, mas você está falando no último slide isso da adolescência, você não falou nada antes. Por quê? Porque, assim, a adolescência, a gente até deu destaque no caso das mudanças hormonais, né? Porque a gente falou toda a complexidade que isso envolve.
Mas a questão da autoestima e da pressão social, particularmente a autoestima e a pressão social acontece para os dois gêneros. Então, como é que a gente está destacando o que que faz aumentar a predisposição do desenvolvimento da depressão em mulheres? A adolescência não foi citada por si só, foi citada a mudança hormonal que é específica ali da menina quando ela começa a menstruar. Claro que o homem também tem suas mudanças hormonais, mas essas mudanças são mais sensíveis nas mulheres. Mas a questão da adolescência é um período de risco para qualquer um, porque é um período de você se conhecer, senso de pertencimento, perceber o seu valor, desenvolver essa autoestima, aprender a ter suas próprias opiniões e não ir por pressão dos outros, mas é um período que, naturalmente, para o ser humano é mais propenso ao desenvolvimento de transtornos, como a depressão. A gente falou da gravidez e do pós-parto, né? Por tudo que envolve de oscilação de hormônio, de cansaço, dessa nova responsabilidade que vem com uma sobrecarga, com uma culpa muito grande. E a gente falou da própria menopausa, né? Que a gente falou de vários sintomas físicos também, da mudança do padrão hormonal e dos desafios emocionais, que é isso, né? Parece que período da menopausa, muitas vezes para a mulher, é o momento daquela virada de chave que você não é mais tão jovem. E às vezes isso mexe também com essa questão mesmo de será que eu estou conduzindo a minha vida da forma que eu gostaria? Traz muita reflexão, traz muita questão, às vezes, relacionadas até à sua própria autoestima, seu cuidado consigo mesmo. Então, assim, são fases muito propensas para as mulheres desenvolverem a depressão. Mas a grande mensagem é a que eu falei 3 vezes já, mas que eu vou reforçar com a mensagem final do capítulo, é busque ajuda. A gente, eu sou mulher também, a gente não precisa passar por isso sozinho. Às vezes é pesado, sabe? É que nem eu falei na jornada tripla. Não é só a sociedade que cobra da gente ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a trabalhadora perfeita e a dona de casa perfeita. Muitas vezes essa cobrança passa pela gente. E, gente, não é fraqueza você reconhecer que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Que tentar dar conta de tudo sozinha não é bonito, não é inteligente, não é saudável. Então, que a gente precise de ajuda sim, que a gente precise de ajuda e tenha ali um acompanhamento médico, se necessário, tenha um acompanhamento terapêutico, se necessário, que a gente faça e tente estabelecer divisão de tarefas sim na nossa casa, que a gente trabalhe, que a gente tenha a nossa autonomia, mas que a gente tenha equilíbrio para dividir o nosso tempo, que a gente consiga entender que a gente tem que aprender a delegar. Então, que isso muitas vezes também nos falta, que a gente deixe, delegue, divida, compartilhe, busque ajuda e aceite que não precisa ser a Mulher Maravilha para ser uma mulher incrível. Então, busquem ajuda e busquem ser felizes, porque a saúde mental está diretamente associada à felicidade. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Acho que esse capítulo eu tenho talvez mais um lugar de fala por ser mulher também. Eu muitas vezes senti todas essas coisas. Então, reforço o que eu falo em todos os capítulos, mas acho que dessa vez especialmente. Quiserem compartilhar alguma experiência, tirar alguma dúvida, acrescentar algo, tanto eu quanto os outros trabalhadores do GRES vão ficar muito felizes, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até o mês que vem na nossa próxima aula. Tchau, tchau.